Olá, concurseiros! Meu nome é Jadeu Pereira e hoje falaremos como ganhar mais pontos na Banca Sebrasp. Como passar na qualquer concurso da Banca Sebrasp. Várias dicas e vários macetes aqui para você, tá? Nossa primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente trabalha com a Banca Sebrasp, é descobrir como que ela funciona. 90% dos seus concursos são questões de certo e errado. Ela tem concurso de múltipla escolha? Sim, tem, mas minoria. Só quando mesmo o órgão pede para ser de múltipla escolha. Concursos grandes, igual está tendo aí Secretaria de Educação de Pernambuco, INSS e vários outros concursos que estão tendo aí, são geralmente certo e errado. E essas questões certo e errado, quando você erra uma questão, você anula uma certa. O que quer dizer isso? Por exemplo, você está lá, você acertou 4 questões. Em 5, você acertou 4 questões e errou uma. Você não vai ficar com 4 pontos. Você vai ficar com... Já que você errou uma, você vai perder mais um ponto aqui se for com 3 pontos. É assim que ela funciona. Então, toda vez que você errar uma, igual eu errei uma aqui, vou perder um ponto aqui e ficarei com 3. Então, e as provas dela? Quantas questões que vem? Vem 120. Então, vou te dar outro exemplo prático, então. Das 120 questões que vem nessa prova, faz de conta que você marcou todas as questões. O que vai acontecer com essa prova? Das 120, você marcou todas, acertou 100, você errou 20. Você não ficou com 100 pontos. Você vai pegar 100 questões que você acertou e vai retirar 20 pontos dela. Então, vai ficar com 80 pontos. É assim que a gente calcula as notas da Banca Sebrasp. Mas o que tem a ver isso aí com eu ganhar mais ponto? Tudo, porque se você não conhece o seu inimigo, não tem como vencer a guerra. A arte da guerra é essa. Para a gente vencer a guerra, é mais importante conhecer o inimigo do que conhecer nossas armas. Tá combinado? Então vamos conhecer mais um pouquinho dessa banca. A Banca Sebrasp é aquela banca que é bem equilibrada. Já que a prova dela é só certa e errada, como a gente viu aqui, você vai ter lá 60 questões certas, 60 questões erradas. Ou pode ter assim, 59 certas, 61 erradas. O que isso vai me ajudar na hora da prova? Você vai marcar apenas as questões que você tem certeza que você saiba. Por quê? Senão você vai perder pontos. Primeira coisa. Depois que você marcou todas que você saiba, você não pode chutar as outras questões. Quando eu falo não chutar, é não chutar assim. Ah, eu acho que é isso, deixa eu marcar certo. Ah, não, eu acho que daqui está errado. Eu já ouvi isso aqui, não faça isso. Porque uma questão você vai colocar certa, você vai colocar errada, a outra você vai colocar não sei o quê. O que vai acontecer? Você vai errar algumas dessas questões e vai perder pontos nas outras que você marcou com certeza. Então, se você quer ganhar mais pontos, faça isso aqui, ó. Se você foi lá, fez a prova, se você das 120 questões, você sabia 100, as outras 20, como que você vai chutar ela? Vai fazer desse jeito aqui. Se você acertar 100, você vai contar quantas certas e quantas erradas que eu marquei. Tá? Se eu marquei de 100, provavelmente você deve ter marcado lá umas 40 erradas e 60 certas, ou 45 certas e 55 erradas. Geralmente vai ficar bem equilibrado quando a gente sai marcando isso. Então faça de conta que você marcou 45 errada e 55 certa. O que eu marquei menos errada? Se eu sei que na prova tem 60 errada e 60 questões certas, se eu marquei 45 erradas, quer dizer que ainda existem 15 questões erradas ainda na prova sem marcar. E se eu marquei 55 certas, eu sei que tem 60 certas, tem apenas 5 questões certas ainda na prova sem marcar. Então, das 100 questões que eu marquei na prova, tem 20 que estavam em branco ainda. Você sabe que essas 20 tem 15 erradas e 5 certas. Então, o que você vai fazer então? Chuta tudo errado. Mas, Jardel, eu vou errar 5. Sim, agora vamos fazer outra conta aqui. Se você tem de 20 questões, você marcou todas as 20 erradas. Você sabe que vai errar 5. Não é? Não vai errar 5? Então, das 20, você acertou 15. Das 15, você vai perder os 5 pontos ainda das questões erradas que você acertou. Das 15, você vai ficar com 10 pontos. Então, agora, você que só sabia 100 questões da prova, você ganhou mais 10 pontos. Só chutando tudo errado nas 20 que sobrou, você ganhou 10 pontos. 10 pontos positivos. Não perdeu ponto.
Tá vendo? Assim que a gente ganha mais pontos. Mas, Jardel, acertar 100 questões na Sebrasp é muita coisa. Então, vamos diminuir para 80? Vamos diminuir para 80? Faz de 120 questões, você deixou 40 em branco. Ó, uma margem bem grande, não é? 40 em branco. Então, você marcou 80. 80, muito difícil você ter marcado lá 40 certo e 40 errado. Tô falando, marcou 80 que você sabia, não é aquela que você chutou ou estava com dúvida, não. Você sabia 80 questões, tá? Combinado? Sabia 80? Então vamos colocar aqui que você, dessas 80, deve ser assim umas 30 erradas e 50 certo. Vamos chutar. 30 erradas e 50 certo. O que eu marquei menos? Errado. Se eu marquei 30 erradas, existe ainda 30 questões erradas ainda na prova. Então das 40 que eu deixei em branco, 30 delas é errada. Só 10 é certo. Então se eu chutar tudo errado, eu vou errar isso aqui, vou acertar essas 30, vou perder 10 pontos nas erradas e ainda fico com 20 pontos. Então se você sabe 80 questões da prova, você acabou de ficar com 100 pontos. Ganhou pontos extras. Ah, mas já deu. Mas meu equilíbrio não ficou assim. Ficou, das 80, ficou assim... Em vez de ser 30, 50, então vamos colocar 45, 35? É, dá 80, né? 45 e 35. 45 errada e 45 certas. Errada, marquei menos. Se é 35, falta ainda 25. Então, das 40 que você deixar em branco, 25, que é mais da metade, estão, mais da metade, estão erradas. Então, das 40, você acertou 25. Errou 30, errou 15. Errou 15. Acertou 25, errou 15. Então, das 25 menos 15, sobrou 10 pontos ainda. Então, se você soubesse 80 questões, nesse segundo caso aqui, com mais 10 pontos, você ficaria com 90 pontos. Acabou de ganhar mais 10 pontos. Tá vendo? Com a Banca Sebrasp, a maioria das pessoas te falam, te enganam, falam assim, deixa em branco. Porque se você chutar, você vai perder ponto. Sim, você chutar de qualquer maneira. Mas se você pensar logicamente, você ganha ponto. Por que eu sei isso aqui? Porque eu sou formado em matemática, estatística, eu adoro números. Quem é da área de exatas, de números, a gente sempre faz cálculos de tudo. Então, sair fazendo várias simulações o máximo que podia. O que eu estou ensinando aqui não é achismo. Isso aqui é matemática. O que eu estou fazendo aqui é um estudo profundo de várias situações que eu tentei imaginar como ganhar mais pontos na Banca Sebrasp. E essa aqui é uma das melhores maneiras. Fazendo isso, sempre você vai marcar a prova inteira e sempre você vai estar ganhando mais pontos na hora de chutar. Mas uma coisa você tem que ficar bem de olho. Tem que saber a matéria. Não adianta ir na prova querendo só chutar. Por quê? Se você for na prova pensando apenas em chutar, como que você vai acertar essas 80 questões? Então, primeira coisa, você tem que saber, eu tenho que acertar 80 questões. Ou no mínimo 70. 70, vamos pôr lá, 30 e 40. 30 erradas e 40 certas. Se você sabe 70 questões na prova, ó, de 120, você está deixando 50 em brancos. 50 em branco. Se você lá, 30 errada e 40 certa. Se tem 30 errada, existe mais 30 erradas ainda. Das 50 que você deixou em branco, 30 errada e 20 é certa. Se chutar tudo errado, o que vai acontecer? Chutou tudo errado. Você vai acertar essas 3 e errar essas 2, 20. Vai perder esses 2, ficou com mais 10. Então, se você sabe, pelo menos 70 questões dessa prova, no mínimo com 80 pontos líquidos você fica. No último concurso, tem gente que entrou com 85, 86, 87 em algumas regiões. Outras regiões, só acima de 90. Porém, todavia, contudo, então você já sabe. Você tem que chegar na sua prova sabendo mais que 70 questões. Se você saber pelo menos 80 questões das 120, ó, fez a técnica aqui que eu te ensinei, você vai acertar 90 a 100 pontos, a vaga é sua. Se você acertou 70, você tem que esforçar mais. E como que a gente acerta mais as questões? Outro exemplo, eu corrigi aqui a última prova do INSS, as questões de informática, com apenas uma técnica. Eu conheço várias técnicas de informática para você nem saber tanto em informática. No meu curso eu ensino isso. E aqui ensinei uma delas aqui, com apenas uma das minhas técnicas, e eu resolvi toda a prova de informática em 4 minutos. Sem nem olhar o que estava perguntando na prova.
Por que que eu sei isso? Eu falei, sou um matemático, estatístico, eu não faço achismo. Eu pego lá e fico olhando. Qual as palavrinhas que ela mais usa? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando aqui qual foi a palavrinha que ela mais usa, a Sebrasp mais usa para deixar as questões erradas. Eu fico estudando essas palavras. Então no meu curso eu vou ensinar lá como acertar as questões, por exemplo, de direito administrativo, com as palavrinhas que ela deixa a questão certa, qual que ela deixa a questão errada. Existe esse tipo de palavrinha? Existe. Por que isso? Sebrasp vive fazendo muitas provas. Não tem como. O que mais eles perguntar de direito administrativo? O que mais perguntar de direito funcional? Fica inventando 1 milhão de questões, sendo que eles não podem nem ficar repetindo questão. O que eles fazem? Fizeram uma lógica, selecionaram um monte de palavras lá, para fazer questões mais rapidamente. Eles pegam um artigo lá, acrescentam, tiram essas palavras. Na hora que você começar a ler o texto, você consegue acertar mais questões. Dá para fazer isso nas 100% das questões? Não. Não dá. Mas isso vai te ajudar, por exemplo, você gabaritar ética, gabaritar informática, ajudar você a acertar, assim, pelo menos metade da prova de direito administrativo, sem saber de direito administrativo. Por que eu falo mais da metade? Porque geralmente tem uma questão lá, uma, duas, a prova dela é dividida assim, questões fáceis, médias e difíceis. As fáceis e médias você vai conseguir acertar com essas palavrinhas. As difíceis é aquela pessoa que estudou além do necessário, tá? Aí, essa, se você não conseguir resolver, essa que você vai deixar em branco e fazer a primeira técnica que eu ensinei nesse vídeo aqui hoje. Chutar ela da maneira consciente. Então, esses macetinhos que eu vou ensinar para vocês no curso é como acertar mais questões.